Olá pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre nutrição mineral. Já vimos como as plantas absorvem e transportam água, já vimos como as plantas sintetizam o próprio carboidrato a partir do CO2 da atmosfera pela fotossíntese, já vimos como as plantas utilizam esse carboidrato para produzir energia e esqueleto carbônico para a síntese de compostos celulares pela respiração. Mas, para produzir compostos celulares, é necessário mais do que carbono e hidrogênio. São necessários também nutrientes como nitrogênio, fósforo, cobre, dentre outros. E hoje nós vamos ver como que as plantas absorvem e utilizam esses elementos minerais no seu metabolismo. Bom, nem todos os nutrientes minerais são utilizados pelas plantas. Aqueles que são de fato importantes no metabolismo da planta são chamados de elementos essenciais. Então, para um elemento ser essencial, ele precisa respeitar três critérios principais. Um elemento essencial é considerado essencial quando a sua deficiência impede que a planta complete o seu ciclo de vida, ou cuja sua função não pode ser substituída, ou não, e quando sua função não pode ser substituída por outro elemento com característica semelhante, com tamanho semelhante, com carga semelhante, por exemplo. E esse elemento precisa participar diretamente do metabolismo da planta. Bom, os elementos considerados essenciais podem ser divididos em macro e micronutrientes, dependendo da quantidade exigida pela planta. Os macronutrientes são exigidos em maior quantidade e os micronutrientes em menor quantidade. Exemplos de macronutrientes: nitrogênio, potássio, cálcio, magnésio, fósforo, enxofre e silício. E micronutrientes: cloro, ferro, boro, etc. Então vejam bem, a quantidade de macronutrientes é diferente, bem maior do que as de micronutrientes. Estes mesmos elementos essenciais podem ser divididos de forma diferente em função da sua função fisiológica no metabolismo da planta. E assim eles vão ser divididos em quatro principais grupos. O grupo dos nutrientes que fazem parte de compostos de carbono, como aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos, que são eles nitrogênio e enxofre. Os nutrientes importantes na armazenagem de energia, como, por exemplo, o fósforo, que compõe a molécula de ATP e na de pH. O grupo dos nutrientes que permanece na forma iônica e vão atuar na regulação osmótica e iônica da célula, como potássio, cálcio, magnésio, cloro e sódio. E, por fim, o grupo dos nutrientes envolvidos em reações redox, que são nutrientes que têm facilidade para ganhar e perder elétrons, como o ferro e o cobre, por exemplo, que nós vamos achar como parte dos citocromos, que são proteínas pertencentes às cadeias transportadoras de elétrons que a gente viu no cloroplasto e na mitocôndria. Bom, a maior parte dos nutrientes essenciais é adquirida do solo pelas raízes. Parte desses nutrientes pode ser absorvida pelas folhas, mas a maior parte vem do solo. E as propriedades do solo afetam diretamente a absorção desses nutrientes. Propriedades como pH, disponibilidade hídrica e a capacidade de troca catiônica. O pH do solo afeta diretamente a absorção da maior parte dos nutrientes, o máximo de absorção ocorre entre uma faixa de pH de 5,5 e 6,5, ou seja, um pH ideal para absorção de nutrientes pelas plantas é um pH ligeiramente ácido entre 5,5 e 6,5. O pH do solo ele vai variar de acordo com a quantidade de água no solo. Quanto mais água presente, maior é a reação entre CO2 e água. Também temos CO2, lembrem que tem CO2 na solução do solo, formando íon carbonato e liberando prótons. Maior a concentração de prótons, menor é o pH da solução. A acidez é importante porque ela promove a temperização das rochas, liberando mais nutrientes na solução do solo. Então, o crescimento das raízes ele acaba sendo favorecido em solos levemente ácidos. Um pH levemente ácido também favorece a proliferação de fungos que podem se associar às raízes das plantas, auxiliando na absorção de nutrientes. Bom, a disponibilidade de nutrientes também é afetada pela capacidade de troca catiônica do solo. O que é isso? As partículas do solo elas têm uma predominância de cargas negativas que podem interagir com elementos minerais que possuem carga positiva. Essas cargas, esses
cátions, que são elementos que possuem carga positiva, eles podem trocar de lugar um com o outro. E essa capacidade do solo de interagir com cátions e trocar um cátion com o outro é chamado de capacidade de troca catiônica. Mas lembre-se, quando um cátion ele está na solução do solo, não necessariamente ele está disponível para a planta. Ele precisa estar num formato que a raiz consegue absorver. Tá? Então, por exemplo, um cálcio na solução do solo que interage com o íon sulfato, vira sulfato de cálcio e precipita na solução do solo, tornando-se indisponível para a planta. Bom, as partículas de solo também possuem cargas positivas que podem interagir com elementos minerais que possuem carga negativa, ou seja, com ânions. E a capacidade de trocar ânions do solo é chamada de capacidade de troca aniônica, e geralmente ela é menor do que a capacidade de troca catiônica. Então, como tem menos cargas positivas nas partículas do solo para adsorver, para segurar ânions, a maior parte dos ânions é perdida por lixiviação no solo. São os primeiros minerais a serem perdidos no solo. Alguns ânions também podem interagir com cargas positivas nas partículas do solo, principalmente alumínio, como é o caso dos solos mais antigos no Brasil, que são ricos em alumínio, e tornarem-se indisponíveis para a planta. Por exemplo, o caso de uma carga positiva de um alumínio na partícula do solo interagindo com um fosfato. E esse fósforo ele passa a não estar disponível mais para ser absorvido pelas raízes das plantas. Bom, como que ocorre a absorção de nutrientes pelas raízes? A absorção de nutrientes pode ocorrer por fluxo de massa ou por difusão. No fluxo de massa, os nutrientes são carreados em direção à raiz, tá? Por um gradiente de pressão que é predominantemente determinado pela transpiração, mas também pela concentração de nutrientes, ou por difusão. Os nutrientes vão sempre da região de maior concentração para a região de menor concentração. Como as raízes absorvem nutrientes ativamente, a região ao redor, né, a zona ao redor de solo, ao redor das raízes, acaba tendo uma concentração de nutrientes mais baixa, porque a raiz está sempre absorvendo esses nutrientes, criando assim um gradiente de concentração que favorece o movimento dos nutrientes em direção às raízes. Uma vez na superfície da raiz, esses nutrientes podem entrar dentro da raiz por difusão ou por fluxo de massa via poros proteicos chamados de aquaporinas, e uma vez dentro do sistema vascular, eles são levados para a parte aérea através do xilema. Bom, como que esses nutrientes vão entrar dentro das células na raiz? Eles podem atravessar as membranas celulares de uma forma passiva ou ativa. Então, o transporte passivo ele vai ocorrer a favor de um gradiente eletroquímico sem gasto de energia e a taxa de absorção é diretamente proporcional à concentração do íon, ou seja, quanto mais nutriente, quanto mais íon disponível, maior é a absorção desse íon pela planta. No transporte ativo, o transporte vai se dar contra um gradiente de concentração e dessa forma é necessário gasto de energia para transportar um soluto contra o seu gradiente de concentração. E ele vai ser, esse transporte, ele aumenta proporcionalmente a concentração do íon até o momento em que estabiliza essa taxa de transporte, porque esse transporte é dependente de energia e de proteínas transportadoras. Esses elementos minerais podem ser transportados como? Eles podem simplesmente atravessar pela bicamada lipídica, ou eles podem atravessar a camada lipídica por meio de canais proteicos, como a gente falou por aquaporinas, é um exemplo, né? Ou eles podem ser transportados por uma proteína transportadora, que se liga a esse elemento mineral. Ao mudar sua conformação, a proteína libera esse elemento, esse íon, do outro lado da membrana, dentro da célula. No caso do transporte ativo, será necessário uma proteína transportadora. Lembre-se que um transporte ativo é contra o gradiente de concentração, então é necessário um input de energia para que isso aconteça. Um parêntese aqui, pessoal. Lembre-se que o transporte da maior parte dos nutrientes se dá por transporte ativo, contra um gradiente de concentração. Por quê?
A raiz, ela absorve muita quantidade de nutrientes, ela está constantemente absorvendo nutrientes do solo e acumulando esses nutrientes nas células da raiz para serem transportados para a parte aérea. Então, a concentração de nutrientes dentro das células da raiz é maior do que a concentração presente no solo, para a maior parte dos nutrientes. Então, o transporte da maioria dos nutrientes se dará contra um gradiente de concentração. E por isso é necessário energia para esse transporte. E uma proteína que faça esse transporte gastando energia. Esse gasto de energia ele pode ser direto ou indireto. Esse transporte primário, esse transporte ativo pode ser com gasto de energia, pode ser primário ou secundário, direto ou indireto. Primário ou direto quando essa energia ela é fornecida diretamente para a proteína transportadora. Então, essa energia que geralmente vem do ATP, na maior parte das vezes, esse ATP é quebrado e a energia é liberada diretamente para a proteína transportadora, fazendo esse transporte deste íon contra um gradiente de concentração. Mas esse gasto de energia pode ser direto também, ou secundário. Por exemplo, no transporte da sacarose do apoplasto para as células do floema, como a gente já viu. Nesse caso, a sacarose ela é transportada para dentro das células do floema junto com o próton. A proteína só faz o transporte da sacarose se ligada ao mesmo tempo a um próton. E esse próton ele é acumulado no apoplasto por uma outra proteína chamada de bomba de ATPase, que transporta esse próton para o apoplasto contra um gradiente de concentração, porque ele está sendo acumulado aqui no apoplasto, então é contra um gradiente de concentração, e por isso é necessário o gasto de energia que vem do ATP. Então, essa proteína aqui, ela tem a propriedade de quebrar o ATP, usar essa energia liberada para transportar o próton contra o gradiente de concentração, e esse próton depois vai ser utilizado pela proteína transportadora. Esse tipo de transporte aqui, ele pode ser de dois tipos. Nesse caso, ele é simporte, ou seja, a sacarose ou o íon mineral, no caso que a gente está discutindo, é transportado junto com um outro íon, no caso o próton. Mas esse transporte também pode ser do tipo antiporte, em que o íon é transportado para dentro da célula e o próton é transportado no sentido contrário. Bom, que quantidade de nutriente mineral que a planta precisa? Obviamente que isso vai depender de que espécie a gente está falando e principalmente do grau da fase de desenvolvimento da planta. Se a gente plotar a concentração de nutrientes versus o crescimento ou produtividade da planta, a produção de biomassa, a gente observa que em baixas concentrações de nutrientes, a gente fala que a planta ela é limitada pela concentração desse nutriente, ou seja, quanto mais nutriente a gente fornece para a planta, mais ela produz, mais ela cresce. Essa zona aqui é chamada de zona de deficiência, porque o limitante para a produção de biomassa é a concentração de nutrientes. Até chegar a uma concentração em que não adianta mais a gente fornecer mais nutriente para a planta, que a biomassa, a taxa de crescimento, a taxa de incremento de biomassa não se altera. Essa é chamada de zona adequada. Qualquer concentração nessa zona é adequada para o crescimento da planta. Sabendo isso, tendo esse tipo de informação para uma determinada espécie, para uma determinada fase de desenvolvimento, permite que a gente evite desperdício de nutrientes, por exemplo. Não é necessário fornecer tanto nutriente, ficar no limite da zona adequada, sabendo que isso não vai afetar a produtividade da planta. Então, podemos fornecer uma quantidade menor dentro dessa faixa de segurança. Mas se continuarmos aumentando a quantidade de nutriente fornecido para essa planta, nós vamos entrar na zona tóxica, em que o crescimento, a produção de biomassa decresce. Por quê? Um elemento mineral em excesso, ele pode se tornar tóxico para a planta. Ele pode tanto causar um estresse salino, um estresse osmótico, como ele também pode interferir no metabolismo da planta, alterar, por exemplo, reações enzimáticas. Ele pode alterar o balanço iônico e alterar a atividade de enzimas, por exemplo, ou interagir diretamente com alguns compostos celulares, afetando a estrutura e o funcionamento da célula. Algumas plantas conseguem lidar bem com a toxidez de alguns elementos. Por exemplo, plantas adaptadas a solos salinos, como solos de restinga, solos próximos
ao mar, né, com muita salinidade, possuem glândulas que excretam esse sal. Então, a planta absorve grande quantidade de sódio, esse sódio é transportado para a parte aérea e lá ele é acumulado em células especializadas, células glandulares, até o momento em que essa célula ela literalmente explode, né, a membrana é lesionada, liberando esse sal para a parte externa da planta. E é comum a gente ver esses sais, cristais de sais na superfície das folhas, que essas glândulas estão nas folhas. Algumas plantas têm a propriedade de acumular alguns excesso de elementos minerais, por exemplo, excesso de nitrato nos vacúolos, evitando com que aquele elemento mineral afete o metabolismo da planta. No caso de metais pesados, por exemplo, o ferro, que pode reagir, né, provocar um estresse, um desbalanço na homeostase redox dentro da célula. O ferro é um elemento que pode ganhar e perder elétrons com facilidade, ou seja, pode induzir reações de óxido-redução dentro da célula. O que a planta faz? Quela esse elemento, liga o ferro a uma proteína, deixando esse ferro indisponível, evitando que esse ferro reaja com outros elementos dentro da célula. E esse ferro quelado é acumulado dentro do vacúolo. Nem todas as plantas apresentam essas estratégias. Outra estratégia das plantas para evitar deficiências nutricionais é a associação com micro-organismos, por exemplo, associação com fungos micorrízicos. As micorrizas aumentam a área de absorção da raiz, as hifas do fungo aumentam a área de absorção da raiz e absorvem com mais facilidade elementos minerais em outras formas que a planta não conseguiria absorver. Então, no caso de, por exemplo, de algumas micorrizas, absorvem fósforo do solo e trocam esse fósforo com a planta em troca de carboidratos. Um outro exemplo é a associação de plantas com bactérias que fixam nitrogênio, que fixam o N2 da atmosfera. As plantas só conseguem absorver nitrogênio em duas formas, na forma de nitrato e na forma de amônio. Elas não conseguem absorver N2, mas essas bactérias conseguem. Então, em solos com baixa disponibilidade de nitrato e de amônio, é comum observar em algumas espécies, principalmente da família Fabaceae, a associação, a simbiose com bactérias fixadores de nitrogênio, como do gênero Rhizobium. O Rhizobium fixa o N2 e disponibiliza esse nitrogênio para a planta numa forma assimilável pela planta, como, por exemplo, na forma de amônio. E em troca, é uma simbiose, ou seja, troca de favores. E em troca, a planta hospedeira fornece um ambiente, que é o nódulo, esses nódulozinhos aqui, com todas as condições ideais para a proliferação dessas bactérias. Bom, como que ocorre o estudo, né, da nutrição mineral, o estudo do efeito da absorção dos nutrientes nas plantas? Observar isso no solo é muito difícil. Por quê? Por vários motivos. Primeiro que no solo a gente não consegue isolar os nutrientes, né? Para a gente saber qual é o efeito direto da falta, do excesso daquele nutriente. Segundo que os sintomas de deficiência nutricional ou de toxidez nutricional, muitas vezes se assemelha ao efeito do ataque de um patógeno, por exemplo, a infecção de um fungo. Ou eles podem causar a deficiência ou toxidez de um outro elemento mineral, sobrepondo os efeitos. Então, a melhor forma de estudar nutrição mineral nas plantas é através da hidroponia, é o cultivo da planta em solução nutritiva. Nessas condições experimentais, é possível estudar a ausência de um único nutriente ou o excesso de um único nutriente, tá? Mas para esse tipo de cultivo, são necessários alguns cuidados especiais, por exemplo. É necessário um grande volume de solução e essa solução exige um ajuste frequente da concentração de nutrientes e do pH e da quantidade de oxigênio disponível. Por quê? A planta vai absorvendo o nutriente dessa solução e a concentração desse nutriente vai diminuindo. Então, é necessário estar sempre checando qual é a concentração desse nutriente na solução. Além disso,
as plantas exudam prótons, exudam uma grande quantidade de ácidos orgânicos que auxiliam na absorção de nutrientes, e isso modifica o pH da solução. Então, é necessário estar sempre checando o pH da solução, porque o pH, a gente já sabe, vai influenciar no formato que esses nutrientes estão disponíveis na solução para que a planta consiga absorvê-los. É necessário também o uso de alguns artifícios, por exemplo, como quelantes. O ferro em meio aquoso, ele tende a se reduzir, a se associar com outros elementos outros elementos minerais e precipitar na solução. Então, é necessário o uso, por exemplo, de um ácido cítrico ou de um EDTA. E o suprimento de oxigênio, né, gente? Não pode esquecer que as folhas, as raízes das plantas sempre respiram, estão sempre respirando, necessitam de energia para absorver nutrientes e para isso é necessário o oxigênio. Então é necessário um sistema de aeração contínua nessa solução. Esse sistema ele é ideal para os estudos de nutrição mineral e ele dá tão certo, embora exijam cuidados especiais, mas ele dá tão certo que hoje ele é utilizado em larga escala na agricultura. Então, várias espécies são produzidas de forma hidropônica, principalmente no caso de hortaliças. São produzidas dentro de casas de vegetações, né, com um ambiente controlado, em solução nutritiva. Outro sistema também muito utilizado ultimamente é a aeroponia. Então, ao invés das raízes estarem mergulhadas em soluções nutritivas, elas são aspergidas com solução nutritiva constantemente. É uma alternativa ideal, por exemplo, no caso de batatas, né? Se o produto que se quer extrair está na raiz, então lembrando que a batata não é raiz, né, gente? Mas um exemplo aqui é das batatas. Então, aqui a pessoa tem acesso diretamente aos tubérculos, fica mais fácil a extração. Bom, no estudo de nutrição mineral é importante saber também que alguns elementos minerais são móveis no corpo da planta. Então, nitrogênio, potássio, magnésio, fósforo, cloro, sódio, zinco e molibdênio são elementos minerais que podem ser translocados no corpo da planta. Então, por exemplo, se a planta está num solo onde começa a faltar nitrogênio disponível para ser absorvido, esse nitrogênio pode ser retirado das folhas mais velhas, que já estão no final da sua vida útil, podem ser translocados para as folhas mais jovens que estão sendo formadas, ou translocados para os frutos que estão começando a ser formados. Por outro lado, alguns outros nutrientes, eles são imóveis, como cálcio, o enxofre, o ferro, o bório, o cobre, eles são imóveis no corpo da planta. Então, no caso de deficiência desses nutrientes no solo, os primeiros sintomas vão ser observados aonde? Nas folhas mais jovens, né? Porque eles não podem ser retirados das folhas mais velhas para a formação de folhas mais jovens. E isso vai afetar a formação de novos órgãos, como dos frutos que vão ser formados. Bom, vamos ver então um pouquinho sobre as funções desses nutrientes e os sintomas de deficiência desses nutrientes nas plantas. Nitrogênio é um nutriente que é requerido em maior quantidade pelas plantas. Ele é um macronutriente. Ele está presente nas proteínas, nas clorofilas, nos ácidos nucleicos, em hormônios, em quase tudo na planta, né? E os sintomas de deficiência vão ser observados primeiro nas folhas mais velhas. Porque o nitrogênio é um elemento mineral móvel. Então, no caso de deficiência de nitrogênio, a planta consegue alocar o nitrogênio para as folhas mais jovens, para os frutos, para as partes que estão ainda em desenvolvimento. Então, o sintoma clássico da deficiência de nitrogênio é a clorose, ou seja, amarelecimento nas folhas mais velhas. Vejam esse gráfico. Aqui a gente tem concentração de nitrogênio e aqui assimilação de CO2 pela fotossíntese. Quanto maior é a disponibilidade de nitrogênio, quanto maior a concentração de nitrogênio no tecido vegetal, maior é a taxa fotossintética da planta, maior a produtividade da planta. Por quê? É necessário nitrogênio nas moléculas de clorofila, é necessário nitrogênio na rubisco, principalmente, e em várias outras proteínas, todas necessárias no ciclo de Calvin e na cadeia transportadora de elétrons, nos pigmentos que absorvem luz. Outro elemento mineral, fósforo.
O fósforo ele é constituinte de compostos energéticos da planta, como o ATP, NADPH, por exemplo. E os sintomas de deficiência do fósforo é redução no crescimento, porque vai afetar a transferência de energia para que ocorram as reações bioquímicas e o metabolismo da planta. E o sintoma visual é arroxeamento das folhas, porque uma das respostas da folha é acumular antocianina. Então, deficiência de fósforo causa arroxeamento nas plantas devido a um acúmulo de antocianina. Aqui nesse gráfico nós temos concentração de CO2 e a taxa fotossintética. E aqui nós temos dois tratamentos, plantas crescendo sobre baixa disponibilidade de fósforo e aqui alta disponibilidade de fósforo. As plantas que têm baixa disponibilidade de fósforo, elas têm uma capacidade fotossintética muito menor, mesmo sob altas concentrações de CO2, porque falta fósforo como substrato para a formação de moléculas energéticas, como ATP e NADPH. Potássio. Potássio ele é presente principalmente na forma iônica e o papel dele é um regulador osmótico, por exemplo, um regulador osmótico nas células guardas. Tá? Ele também é um cofator de ativação de algumas enzimas da respiração e da fotossíntese. Os sintomas de deficiência do potássio, a clorose em manchas, tá? Então a clorose ela vem em manchas e redução na absorção de água, provoca o tombamento, provoca o murchamento das plantas. Então, só relembrando que, por exemplo, para abertura estomática é necessário um controle osmótico das células guardas e um dos íons que tem atuação importante nessa regulação osmótica é o potássio. Cálcio. Cálcio também é presente na forma iônica, ele é um mensageiro secundário dentro da planta, ele pode ser translocado, transportado no corpo da planta, alterando o balanço iônico das células e assim induzindo um sinal dentro das células, e ele também participa da divisão celular. Sintomas de deficiência de cálcio causam necrose generalizada, principalmente necrose nas regiões mais jovens, tá? E má formação das folhas mais jovens. Aqui um exemplo de uma folha de morango com deficiência de cálcio. O cálcio, como eu disse para vocês, é um mensageiro secundário. Então, um exemplo aqui é o papel do cálcio no fechamento estomático, né? O hormônio ABA, quando ele é percebido na membrana, pelos receptores na membrana das células guardas, provoca a liberação de cálcio dos vacúolos e a maior concentração de cálcio no citosol das células guardas altera o balanço iônico, provocando, então, uma série de respostas, como, por exemplo, alteração nos canais iônicos para entrada ou saída de íons dentro da célula guarda, alteração do potencial osmótico e murchamento das células guardas, provocando fechamento estomático. Bom, então nessa aula nós vimos hoje quais são os critérios de essencialidade dos nutrientes minerais, quais são esses nutrientes minerais e como eles podem ser classificados de acordo com a quantidade requerida pela planta ou com a sua função fisiológica no metabolismo da planta. Vimos quais são as propriedades do solo que podem afetar a absorção de nutrientes, como que esses nutrientes são absorvidos pelas raízes e depois transportados através das membranas celulares. Vimos como que é o comportamento de deficiência, suficiência e toxicidade nutricional em função da produção de biomassa. A técnica de hidroponia, que é a melhor forma de estudo de nutrição mineral, e função e sintomas de deficiência de alguns nutrientes minerais.